Perdido é uma palavra que dói na alma, não é mesmo? Você já se sentiu assim? Como se estivesse desaparecendo e ninguém mais se lembrasse de você. É exatamente isso que aconteceu com 10 tribos inteiras de Israel. Sumiram da história como se nunca tivessem existido. Ou será que não? A verdade sobre o que aconteceu com essas tribos vai mexer com seu coração de um jeito que você não imagina. Porque essa história fala diretamente com aquela parte de você que teme ser esquecida. Tudo começa com um homem chamado Jacó, um homem comum, cheio de falhas como eu e você. Enganou o pai, trapaceou o irmão, mas Deus viu algo nele que os outros não viam. Uma noite, Jacó lutou com Deus até o amanhecer. Imagine só, um homem de carne e osso, enfrentando o Criador do universo. Daquele encontro transformador, Jacó saiu mancando, mas com um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. É incrível como os encontros mais dolorosos com Deus são os que mais nos transformam, não é mesmo? Este mesmo Jacó, agora chamado Israel, teve 12 filhos de 4 mulheres diferentes. Uma família complicada, cheia de ciúmes e preferências. O pai amava mais a José, filho de sua amada Raquel. Dá para imaginar o clima nas refeições dessa família, os olhares de inveja quando José ganhava mais atenção. É como aquela sensação de injustiça que sentimos quando parece que outros são mais valorizados que nós. Esses 12 filhos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel. O ciúme cresceu tanto que os irmãos venderam José como escravo para o Egito. Uma traição familiar que partiu o coração do velho Jacó. Mas Deus estava tecendo algo maior nos bastidores. José, através de circunstâncias extraordinárias, tornou-se governador do Egito e salvou a região de uma terrível fome. Quando a fome atingiu também Canaã, a família de Jacó precisou ir ao Egito buscar alimento. Você consegue sentir a tensão no ar quando aqueles irmãos, desesperados por comida, se curvaram diante daquele que haviam rejeitado? O reencontro de José com seus irmãos é uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. Eu sou José, seu irmão, ele revelou entre lágrimas. Os irmãos tremeram de medo, esperando vingança, mas em vez disso, encontraram perdão. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, disse José. Essa reconciliação permitiu que toda a família de Jacó se mudasse para o Egito, onde viveram em paz por gerações. Quantas vezes nossas maiores feridas familiares esperam apenas por palavras sinceras de perdão? Os anos se passaram e aquela pequena família de 70 pessoas cresceu tanto que se tornou uma ameaça para os egípcios. Eles estão se multiplicando demais. Alarmou-se o novo faraó, que não conhecia José. Por 400 anos, os descendentes de Jacó carregaram tijolos debaixo do sol escaldante do Egito. Imagine o desespero nas noites em que se perguntavam: Deus se esqueceu de nós? Ainda somos o povo da promessa ou fomos abandonados para sempre? Perguntas que talvez você também já tenha feito em seus momentos mais sombrios. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo. Através de Moisés, um homem que não se achava capaz, quem de nós não se sente assim às vezes? Deus libertou Israel com sinais e maravilhas. Após a dramática travessia do Mar Vermelho, aquela multidão de ex-escravos se tornou oficialmente uma nação no Monte Sinai. Ali, Deus renovou seu pacto com eles. As 12 tribos estavam unidas por sangue, história e fé. Cada uma com sua identidade própria, como os dedos diferentes de uma mesma mão, formando juntas o corpo de Israel. Durante a jornada pelo deserto, cada tribo acampava em posição específica ao redor do tabernáculo, a tenda onde Deus habitava entre eles. Quando a nuvem de Deus se movia, eles seguiam. Imagine-se nessa jornada, acordar cada manhã sem saber se ficaria ou partiria, dependendo completamente da direção divina. Isso não se parece um pouco com nossa vida? Queremos controlar nosso caminho, mas a verdadeira paz vem quando seguimos o ritmo de Deus, mesmo sem entender para onde vamos. Finalmente, após 40 anos no deserto, chegou o momento de entrar na terra prometida. Moisés subiu ao Monte Nebo, vislumbrou a terra que não pisaria e morreu. Josué assumiu a liderança e conduziu o povo através do rio Jordão. Sob sua liderança, as tribos conquistaram Canaã e dividiram a terra entre si. Cada tribo recebeu sua porção, exceto Levi, que seria dedicada ao serviço religioso. A tribo de José foi dividida entre seus filhos Efraim e Manassés, mantendo assim o número 12.
Era como uma família que finalmente construía sua casa depois de vagar por anos. Durante o período dos juízes, as tribos frequentemente agiam de forma independente, unindo-se apenas em tempos de crise. Não havia um governo central. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, diz a Bíblia. Foi um tempo de ciclos repetidos: pecado, opressão, clamor a Deus, libertação e depois de novo o pecado. Tão parecido com nossas próprias vidas, não é? Quantas vezes repetimos os mesmos erros, mesmo sabendo o sofrimento que causam? As tribos estavam unidas em nome, mas divididas no coração. A virada veio quando o povo pediu um rei como as outras nações. Samuel, o último dos juízes, alertou sobre os perigos de um reino humano, mas eles insistiram. Saul, da tribo de Benjamim, tornou-se o primeiro rei de Israel. Alto e imponente, parecia a escolha perfeita, mas seu reinado acabou em tragédia e rejeição divina. É impressionante como muitas vezes o que parece perfeito por fora esconde fraquezas profundas por dentro. Deus, porém, já preparava um homem conforme seu coração. Davi, um pastor da tribo de Judá, foi ungido secretamente enquanto Saul ainda reinava. Depois de anos de perseguição e espera, finalmente se tornou rei. Sob sua liderança, as 12 tribos se uniram verdadeiramente. Davi conquistou Jerusalém e a estabeleceu como capital. Ali, sonhou em construir um templo para Deus. Seu filho Salomão realizaria esse sonho, levando Israel ao auge de sua glória. O reinado de Salomão foi marcado por paz e prosperidade sem precedentes. O povo estava unido, a terra transbordava de bênçãos e as nações vinham de longe para ouvir a sabedoria do rei. Mas no coração dessa prosperidade cresciam sementes de divisão. Salomão impôs trabalhos forçados e pesados tributos, principalmente sobre as tribos do norte. O ressentimento cresceu silenciosamente, como aquelas pequenas mágoas familiares que, não resolvidas, um dia explodem. Quando Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu o trono. As tribos do norte pediram alívio das cargas, mas o jovem rei, aconselhado por amigos inexperientes, respondeu: "Meu pai os castigou com açoites, eu os castigarei com escorpiões." Você consegue imaginar a decepção do povo? Foi a gota d'água. 10 tribos do norte se rebelaram, formando o reino de Israel, com capital em Samaria. Apenas Judá e Benjamim permaneceram fiéis à casa de Davi, formando o reino de Judá, com capital em Jerusalém. Uma família dividida em 2 casas. Jeroboão, o primeiro rei do norte, temendo que seu povo voltasse a Jerusalém para adorar, estabeleceu bezerros de ouro em Dan e Betel. "Eis aqui os seus deuses, ó Israel", proclamou, repetindo o mesmo erro do deserto. E assim, a divisão política se tornou também religiosa. O tecido da nação estava rasgado. Por 200 anos, os 2 reinos coexistiram, às vezes como aliados, às vezes como inimigos. O reino do norte, Israel, teve 19 reis, todos considerados maus aos olhos de Deus. Já o reino do sul, Judá, teve 20 reis, alguns bons, alguns maus. Deus enviou profetas a ambos os reinos, alertando sobre as consequências da idolatria e da injustiça social. Homens como Elias, Eliseu, Amós e Oséias clamaram ao povo do norte para que voltassem ao Deus verdadeiro, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. É doloroso pensar em quantas vezes ignoramos os avisos que poderiam nos salvar. Em 722 AC, a tempestade que os profetas previram finalmente chegou. O poderoso Império Assírio, conhecido por sua crueldade, atacou o Reino do Norte. Após um cerco de 3 anos, Samaria caiu. O que aconteceu depois mudaria para sempre a história das tribos de Israel. Os assírios tinham uma política terrível: desarraigar completamente os povos conquistados de sua terra natal. Assim, deportaram massivamente as 10 tribos do norte para terras distantes, Média, Mesopotâmia, Assíria, e trouxeram povos estrangeiros para habitar Samaria. Imagine famílias inteiras sendo arrancadas de suas casas, marchando em fileiras, olhando pela última vez para as colinas onde seus antepassados viveram por séculos. Crianças perguntando: "Para onde vamos, pai?", sem obter resposta. Idosos morrendo no caminho, sem a dignidade de um sepultamento na terra dos ancestrais. Espalhados entre povos estrangeiros, forçados a aprender novos idiomas e costumes. Muitos perderam sua identidade israelita. Gradualmente, essas 10 tribos desapareceram da história como gotas de chuva no oceano.
Por isso ficaram conhecidas como as tribos perdidas de Israel. Enquanto isso, o reino de Judá observava apreensivo. Eles receberam um prazo de graça, mais 136 anos. Alguns reis, como Ezequias e Josias, promoveram reformas espirituais, voltando o coração do povo para Deus. Mas a tendência geral continuou sendo de afastamento. Em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu Jerusalém e seu templo, levando o povo de Judá para o exílio na Babilônia. A diferença crucial: ao contrário das tribos do norte, eles mantiveram sua identidade, preservaram suas escrituras e tradições, e após 70 anos, muitos retornaram para reconstruir. Os que voltaram da Babilônia, principalmente das tribos de Judá, Benjamim e Levi, formaram o povo que conhecemos hoje como judeus. Mas e as 10 tribos do norte? Desapareceram para sempre? Muitas teorias surgiram ao longo dos séculos. Alguns acreditam que se dispersaram pela Ásia, tornando-se ancestrais de povos como os afegãos, os japoneses ou os indianos. Outros sugerem que migraram para a Europa, África ou até a América. Já imaginou descobrir que tem sangue de uma das tribos perdidas correndo em suas veias? Curiosamente, a Bíblia nos dá pistas de que nem todos os membros das tribos do norte desapareceram. Quando o reino do norte começou a se afastar de Deus sob Jeroboão, muitos levitas e outros israelitas fiéis migraram para o sul. No Novo Testamento, encontramos Ana, uma profetisa da tribo de Aser, uma das perdidas, adorando no templo em Jerusalém. E o apóstolo Paulo se identifica como da tribo de Benjamim. Isso sugere que pessoas de todas as tribos continuaram existindo, mesmo que dispersas ou incorporadas a Judá. A história das tribos perdidas cativou a imaginação de muitos ao longo dos séculos. No século XVI, quando os europeus encontraram os povos nativos das Américas, alguns sugeriram que seriam descendentes das tribos perdidas. Teorias semelhantes foram propostas sobre os etíopes, afegãos e muitos outros povos. Nos tempos modernos, grupos como os Bnei Menashe da Índia e os Beta Israel da Etiópia reivindicam descendência das tribos perdidas. Alguns deles até imigraram para o moderno Estado de Israel. A busca pela identidade é uma força poderosa, não é mesmo? Mas a história das tribos perdidas não é apenas um enigma histórico. Ela contém uma mensagem profunda para nós. Pense nas vezes em que você se sentiu perdido, esquecido, arrancado de suas raízes. Talvez uma mudança de cidade, a perda de um relacionamento importante ou uma crise de identidade. Nesses momentos podemos nos perguntar: será que Deus ainda se lembra de mim? Estou perdido para sempre? A história das tribos nos lembra que, mesmo quando parece que desaparecemos completamente, Deus sabe exatamente onde estamos. Os profetas da Bíblia frequentemente falavam de um tempo futuro quando Deus reuniria seu povo disperso. Ezequiel teve a visão de 2 pedaços de madeira, representando Judá e Israel, unidos em sua mão. Isaías profetizou que Deus ergueria uma bandeira para as nações e reuniria os dispersos de Israel e os espalhados de Judá dos 4 cantos da terra. Jeremias declarou: aquele que dispersou Israel o reunirá. Essas promessas nos mostram que, aos olhos de Deus, ninguém está realmente perdido. Que conforto para quando nos sentimos esquecidos. A criação do moderno Estado de Israel, em 1948, é vista por muitos como um cumprimento parcial dessas profecias. Judeus de mais de 100 países retornaram à terra de seus ancestrais. Entre eles, possivelmente, descendentes de todas as 12 tribos, mesmo sem saberem. O retorno físico, porém, é apenas parte da história. Os profetas falavam também de uma restauração espiritual, quando Deus colocaria um novo coração em seu povo. Para os cristãos, esse novo pacto começou com Jesus, um descendente da tribo de Judá, que veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O apóstolo João teve uma visão do céu, onde viu 144 pessoas seladas, 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. No reino de Deus, as tribos não estão perdidas, estão perfeitamente contabilizadas. E o mais impressionante: a Nova Jerusalém, descrita no livro do Apocalipse, tem 12 portas, cada uma com o nome de uma das tribos.
Isso significa que, no plano final de Deus, nenhuma tribo está esquecida ou desaparecida. Mensagem poderosa para quem se sente excluído ou deixado de lado. E assim chegamos ao coração dessa história, que começou com um homem chamado Jacó. Passou por escravidão, liberdade, conquista, reino, divisão, exílio e dispersão. O que podemos levar dela para a nossa vida hoje? Talvez isto. Não importa quão perdidos, dispersos ou esquecidos possamos nos sentir, Deus sempre sabe onde estamos. Mesmo quando perdemos nossa identidade, Ele não perde a conta. Nas palavras do profeta Isaías, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta, ainda que ela se esqueça? Eu não me esquecerei de você. Veja, eu o gravei nas palmas das minhas mãos. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais mexeu com você? Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.